está, ele sabe que horas são, ele sabe que dia é, ele sabe aonde ele está. Você fala que o paciente está lúcido e está orientado. Então, quando você diz que o paciente está orientado, quer dizer que ele sabe onde ele está, que ele sabe quem é ele, quem é você, que dia é. E a gente vai ver, eu não vou ensinar para vocês agora a avaliar se um paciente está orientado ou não. Eu preciso que vocês saibam o que significa dizer que um paciente está orientado. E aí eu já vou dar uma colinha para vocês, que é um prefixo. A gente vai ver muito hoje prefixo e sufixo. O que quer dizer isso? Prefixo é tudo que vem antes de determinada palavra. Sufixo é tudo que vem depois. Então, quando você diz que um paciente está orientado, isso. Quando você diz que um paciente está orientado, ele sabe onde ele está, quem ele é e que dia é mais ou menos. E se você bota o prefixo des antes da palavra, você está negando aquela palavra. Então, o paciente está desorientado, ele ou não sabe quem ele é, ou ele não sabe aonde ele está, ou ele não sabe quem são as pessoas que estão com ele. Isso acontece muito com o idoso. A velhinha chamando Marlene a noite toda, desorientada, horrorosa. O paciente, isso é nível de consciência basicão. Acordado, orientado, não orientado. O que é o lúcido? É o paciente que ele está interagindo com você. Então você pede para o paciente virar para o lado, dentro do que ele consegue fazer, ele entende que é para ele virar para o lado e ele tenta te ajudar. O paciente pode estar lúcido e desorientado? Pode. Porque é aquele paciente que vira para você e fala assim, não, minha filha, mas é porque a minha mãe estava aqui, o paciente tem 80 anos, a minha mãe estava aqui e ela pediu para eu ir ali na varanda. Ele está conversando com você, ele está interagindo, mas ele está completamente desorientado, porque a mãe dele já foi há muito tempo. Beleza? Beleza. O paciente, ele pode estar calmo, ele pode estar torporoso e ele pode estar sonolento. Qual é a diferença? Se ele está calmo, ele está lá de boa, perninha cruzada, tem um paciente já ficou até assim no leito. Sério, já te vendo. Então ele está calmo, ele está tranquilo, ele não está nervoso. O paciente agitado, a palavra já diz, está agitado, pode ser que ele ofereça algum risco para a equipe, pode ser que ele ofereça algum risco para ele mesmo. E eu não estou falando nem de agressão física, estou falando de estar agitado, de estar se mexendo muito, ou por exemplo, um paciente que fica muito nervoso, aí às vezes precisa virar, ele fica nervoso, agarra o técnico, quando vai ver, está na marca da mão do paciente. Então, isso acontece. O torporoso é aquele paciente que ele não está muito acordado, mas ele está interagindo alguma coisa com você, ele está de olho aberto, mas ele não está interagindo muito. Pode repetir, o torporoso vem de torpor. O que vem de torpor? É quase como se fosse um paciente drogado. Pensa assim, tomou uma coisa para dormir. Alucinado. Não exatamente alucinado, mas é assim, ele está interagindo com você, mas é aquele paciente que está com você. Isso é o torporoso. O sonolento é aquele que abre o olho, fala com você e volta a dormir. Esse é o sonolento. Pensa assim, você acorda cedo para vir para a aula e você abaixa a cabeça. A professora começa a falar, você levanta, presta atenção, volta de novo. Esse é o sonolento. Acho que aqui deve ser. Será que está aqui? Isso é o carro. Não, ele está desligando mesmo. Quando você mexeu aqui, ele está desligando. Mas o sonolento e o torporoso, eles estão lúcidos e orientados ou estão ali? Então, eles podem estar orientados, mas eles não vão estar lúcidos.
Porque o torporoso e o sonolento vai substituir o lúcido, porque ele não está interagindo com você também. Então, assim, pensa assim, um paciente que voltou do centro cirúrgico, que ainda está com muito efeito de anestesia, ele vira para você e fala assim, a cirurgia já acabou, tudo bem. Ele está orientado, ele sabe que ele foi para o centro cirúrgico, ele sabe que ele está no hospital, mas ele está torporoso, porque ele está interagindo, mas não está abrindo o olho, é o É o torporoso. que fala com você meio lento. Isso, é o que fala mais lento, fala com mais dificuldade, mas ele sabe onde ele está, ele sabe quem ele é. O sonolento é aquele que ele olha para você, ele fala e volta a dormir. Pensa em sono, beleza? Faltou escrever aqui o comatoso. Comatoso. O que é o comatoso? A gente já viu que tem o torporoso e agora a gente tem o comatoso. É o paciente que está em coma. E aí pode ser um coma induzido ou não. Como é que você vai saber se é um coma induzido ou não? Se ele está com sedação ou não. Se ele não tem nada para fazer ele dormir e ele não acorda de jeito nenhum, é um paciente comatoso. Se pensa assim, aqueles vozinhos bem velhinhos, com uma demência senil já avançada pra caramba, são pacientes comatosos, porque às vezes eles não interagem em nada, mas eles não têm sedação. Entendeu? Deu pra entender? Não, o induzido tem sedação. Oi? O induzido tem. O induzido tem sedação. Ah, não é comatoso? É o comatoso induzido. Ou você pode dizer que o paciente está sedado. Professora, vai passar o slide? Oi, vou passar o slide. Comatoso é o que, professora? Comatoso é aquele paciente que não responde a nada. Você faz estímulo de dor, ele não responde a nada. E se ele está com sedação, você pode dizer que esse cara tem morte cefálica? Não, porque ele está com sedação. Mas o que não sabe, pode dizer que... Então, o que não tá, ele vai ter alguns reflexos, mas ele não vai interagir com você. Então, é um paciente que ele tem reflexo de tosse, é um paciente que muitas vezes respira sozinho, mas ele não interage em nada. Eu tinha um paciente assim essa noite. Ambiente, boa zona, tranquilona, mas não interage em nada, abre o olho, mas não olha pra você, só fica olhando por nada, não interage, é o comatoso. A palavra É de coma mesmo. De coma mesmo. Beleza? Nível de consciência, foi? Nível de consciência, foi? Perguntas? Foi. Sinais vitais. Sinais vitais são vitais. Então, por que os sinais vitais eles são tão importantes pra gente? Eles vão dar pra gente como é que está funcionando os principais órgãos desse paciente. Então a gente vai pensar ali em pressão arterial, isso aqui é extremamente importante que vocês saibam, tá? Quais são os sinais vitais? Pressão arterial, que a gente amigavelmente vai passar a chamar de PA, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e temperatura. E alguns autores ainda colocam a mais a dor como um sinal vital também. E aí, o que vocês precisam saber de sinais vitais? Vocês vão precisar gravar número? Vão. Não agora, mas um pouco mais pra frente vocês vão precisar gravar os números. Hoje, o que eu preciso que vocês saibam? Pressão arterial, a gente está falando de pressão. A gente tem o sufixo ou radical, que nunca muda, que é tensão. Tudo que terminar em tensão está falando de pressão arterial. Então, se você tem uma pressão baixa, você tem hipotensão. Se você tem uma pressão alta, você tem uma hipertensão. Daí o nome da doença, hipertensão arterial.
E professora, como é que eu faço para dizer que durante todo o meu plantão aquele paciente não teve nenhuma alteração ou que a pressão dele está legal? Eu vou evoluir que o paciente está com pressão legal? Não, vocês vão botar que o paciente está normotenso, porque ele está com normotensão. Normotenso ou normotensão. Botei aqui para vocês também tensão. Tensão. Botei aqui, rapidinho, botei aqui para vocês também. Sumiu a palavra. Unidade de medida. Qual a unidade de medida que vocês usam para esses sinais vitais? No caso da pressão arterial, a gente usa milímetros de mercúrio. E é esse aqui, ó. Então, toda vez que vocês forem anotar a pressão arterial, e nunca mais vocês vão falar 12 por 8, agora vai ser 120 por 80, que 12 por 8 o paciente morreu. 120 por 80 milímetros de mercúrio. Beleza? Porque a gente vai ver lá na frente que tem coisas que são pressão, mas que são medidas em milímetros de mercúrio ou centímetros d'água. E aí os valores mudam. Então, pressão arterial, milímetros de mercúrio. Radical, tensão. Então, toda vez que falar tensão, a gente está falando de pressão arterial. Pedro ia fazer uma pergunta. É isso mesmo? A gente vai aprender a medir pressão arterial, a gente vai aprender os valores, mas não hoje. Hoje a gente está botando um pezinho aqui nesse mundo cheio de palavras difíceis aí. A palavra medir. Oi? A palavra se usa medir. Você pode botar medir, aferir. Você pode botar aferir e você pode falar verificar. O que você nunca mais vai poder falar é tirar. Tirar a pressão não pode. Tirar. Não pode. A gente vai aferir, a gente vai verificar, a gente vai medir. Beleza? Diga. Então, a gente vai ter uma aula só para valores. Hoje a gente ainda não vai entrar. O que eu preciso que você saiba é que se está alto é hipertensão, que se está baixo é hipotensão. Porque hoje a gente vai focar nas palavras, a gente não vai focar nos valores. Tá bom? Falando de frequência cardíaca. Quando a gente fala de frequência cardíaca, a gente está falando de batimento cardíaco. A gente está falando das nossas contrações ventriculares, lá do nosso coraçãozinho, lembra? E aí, ele é medido em batimentos cardíacos por minuto, ou batimentos por minuto. E a gente vai usar o BPM. O sufixo, não, eu escrevi errado aqui. O radical é cardio, ou cárdico. Então, se está baixo, vai ser bradicardia ou bradicárdico. O paciente está com bradicardia, mas o paciente está bradicárdico. Professor, o resto de sufixo é o quê? Oi? O lugar de sufixo. Radical. O radical é cárdia. Por quê? O que é o radical? É aquilo que se repete. Então, brad é para baixo, tac é para cima. Mas aí aqui a gente não está falando da mesma coisa de pressão. Por quê? Porque aqui não é pressão, aqui é frequência. Então, principalmente esses aqui, o ideal é que você grave a palavra toda. Porque muda um pouco de um sinal vital para outro, e aí se vocês gravarem só o sufixo, vocês se embolam. Então grava a palavra toda. Se ele está com batimento cardíaco lento, ele está com bradicardia. Se ele está com batimento rápido, ele está com taquicardia. Então agora vocês vão ouvir muito lá no hospital, falando assim, essa pessoa é muito taque. O que
quer dizer que essa pessoa é muito táxi? É uma pessoa muito acelerada. Eu sou uma pessoa extremamente táxi. Dá pra ver, né? E aí, como é que a gente chama o paciente que não está nem TAC nem BRAD? É TAC. TAC. T-A-Q-U-I. Como é que a gente chama o paciente que não está nem TAC nem BRAD? Normo. Normocárdico. Normocárdico porque ele está com uma normocardia. Até agora não vimos nenhum monstro, certo? Hoje eu estou indo mais devagar que possível, gente. Não pode desacelerar, vocês avisam que eu desacelero um pouquinho mais. Só cuidado porque eu não vou ver. Professora, eu entendi que eu sou cardia radical. Não tá no final do plano? Então, só que o sufixo, ele vem, tem o radical. E o sufixo, ele vem depois do radical. Porque o sufixo, ele tem um significado que agrega ao radical. Deixa eu pensar no penia. Lembra que a gente falou, quando a gente estava falando lá de circulatório, que quando tem pouca plaqueta, o paciente tem uma plaquetopenia. Penia é um sufixo, porque significa pouco. Sozinho ele não faz sentido. Plaqueto quer dizer, vem de plaqueta. Então ele sozinho tem um sentido. Entendeu? Cardia tem um sentido sozinho. Cardio sozinha tem um sentido, que é o coração. Por isso que ele não é um sufixo. Ele é um radical. Pode ir. Mas eu não vou cobrar de vocês o que é um radical, o que é um sufixo. Eu não estou aqui para ensinar português. O que eu preciso de vocês é que, mais lá para o final da aula, a gente vai ver alguns radicais e a gente vai ver alguns sufixos e prefixos. E esses sufixos e prefixos e radicais, eles se misturam. E aí vocês formam N palavras quando vocês entendem o que querem dizer cada prefixo e cada sufixo. Entendeu? Por isso que é ideal que vocês entendam a função de um prefixo e de um sufixo. Tá? Então vamos voltar aos sinais vitais agora. Falando de temperatura, medida em graus Celsius, que a gente está no Brasil. Quando está baixo, é hipotermia. Então o nosso radical é termia. Eu agarrei ele na palavra sufixo, mas antes de passar para vocês eu vou trocar. É radical. Porque sozinho ele tem sentido. Termia ou termo vem de temperatura. Já viu falar garrafa térmica? Por quê? Porque ela mantém a temperatura. Temperatura baixa, hipotermia. Temperatura alta, aí a gente tem dois nomes. Por quê? Depende do que está causando esse aumento de temperatura. Se é um aumento de temperatura porque o paciente tem uma infecção, está fazendo um processo inflamatório, ele tem uma febre. Febre comum que a gente já conhece. Mas se é um paciente que está com alguma outra alteração e aí ele perdeu o controle térmico do corpo dele, então ele tem uma hipertermia. Pode repetir isso? Posso. Se é um paciente que ele perdeu a habilidade de controlar a temperatura do corpo dele, é uma hipertermia, deixa de ser a febre. A febre é algo que o nosso corpo produz para combater alguma coisa, algum ser estranho que está no nosso corpo. A hipertermia é uma perda de controle. Então, paciente neurológico, pós-cirurgia neurológica, que fez cirurgia cerebral, a gente tem uma glândula no cérebro que faz controle térmico. Se ele tem lesão nessa glândula, ele pode ter uma hipertermia. Reação à anestesia. A gente tem um aumento de uma substância no corpo que aumenta a quantidade de cálcio
e aí aumenta a quantidade de contração muscular no corpo e esse paciente produz calor e não consegue perder esse calor. É uma hipertermia. Agora, se está dentro dos padrões, é um paciente que está normotérmico ou normotermia. É hipotermia, né? Hipotermia é baixo. Tá, mais baixo tipo quanto? Então, não vou me prender em valores com vocês hoje, mas normalmente abaixo de 36 já é considerado uma hipotermia. Tá? E nem sempre um paciente hipotérmico, meu Deus, está hipotérmico, vai morrer. Não. Pacientes pós-parada, a gente faz controle de temperatura direcionado, que um dia já foi chamado de hipotermia controlada, porque a gente mantém esse paciente ali em torno de 35 graus e meio. Por quê? Porque você diminui o nível de oxigênio. Então, para aquele paciente, que é um paciente extremamente grave, para ele é melhor. Mas pra gente, no geral, não é. Por isso que quando tá muito frio, a gente começa a ficar com sono. Porque o corpo ele vai começando a desacelerar mesmo no frio. Beleza? Dúvidas? Professora, frequência cardíaca é contado em qual mesmo? Batimentos cardíacos por minuto. Ou BPM. Frequência respiratória. Frequência respiratória é o que tem maior quantidade de variação possível. Então vamos lá. Como é contado frequência respiratória? Incursões respiratórias por minuto. O que é uma incursão respiratória? É uma inspiração e uma expiração. Isso é uma incursão. Radical, pineia. Toda vez que a gente estiver falando de pineia, a gente está falando de ventilação, de respiração. Se você tem uma respiração lenta, você tem uma bradipineia. E aí vai ser igual lá a frequência cardíaca, porque os dois são frequência. Então você tem uma bradipineia, quando o paciente está respirando devagar. E você tem uma taquipneia, quando o paciente está respirando muito rápido. A professora, você falou que tem muita alteração. Por quê? O paciente pode estar respirando normal, e aí a gente vai chamar, não vai mais chamar de normopneia, a gente vai chamar de eupneia. É um paciente que está eupneico. E aí o que quer dizer o eupneico? Quer dizer que ele está respirando com uma frequência certa e de um jeito certo. Porque o paciente pode estar respirando numa frequência certa, mas ele está fazendo muito esforço para respirar. Então você vê, lembra lá de sistema respiratório, que a gente falou de musculatura acessória, eu falei lá de afundamento de fúrcula, que é o esforço respiratório na criança. O que vai ser esse esforço? A gente vai passar a chamar de dispneia. Vocês vão ver que dis vai ser um prefixo que a gente vai usar toda vez que o paciente estiver ou com dificuldade ou com dor. Então vai ser a dispneia, é a dificuldade para respirar. Então ele está fazendo esforço para poder respirar. Beleza? E tem o paciente que não está respirando. A gente vai usar o prefixo a. Então é um apneia. Então sabe lá a apneia do sono? É porque é a pessoa que está dormindo e para de respirar dormindo. A pessoa morre? Não. Dependendo do nível de apneia do sono, a pessoa acorda. Aí ela pode acordar assustada, porque a quantidade de oxigênio abaixou muito, então ela vai acordar taquipneica para compensar o período de apneia. Agora eu vou... Não sei se vocês falaram. Ou pode
liga o ventilador e ele tem que fazer pelo menos uma respiração. Se ele não fizer essa respiração, se ele ficar em completa apneia durante aquele momento, é morte encefálica. Beleza? Foi, gente. Eupneia, dispneia, apneia, taquipneia e bradipneia foi? Nossa. Agora não foi. Dúvidas? Agora já confundi tudo. Quando eu tava falando bonitinho de apoio, eu tinha agora confundi tudo. Então vamos voltar pro cara lá que estava dormindo. Vou fazer uma historinha para vocês pegarem. O paciente estava dormindo e é um paciente muito obeso. Geralmente pessoas muito obesas têm esse problema. É um paciente muito obeso que descobriu que tinha apneia do sono, acordou de repente com uma falta de ar, taquipneico pra caramba. E aí nessa taquipneia, o oxigênio dele subiu muito rápido. E aí quando subiu muito rápido, ele perdeu a necessidade de respirar tanto. E aí ele ficou bradipneico. Todo mundo entendeu. Na época da faculdade, os professores, eles imitavam o paciente. Só que você alterar a sua respiração voluntariamente mexe com pressão arterial também. A minha pressão é muito baixa, já está muito baixa. Se eu for imitar aqui, eu vou cair duro e acabou a aula. Então, vou tentar. Bradipneia, normal a gente está respirando assim, certo? Certo? Então eu tô eupneica. Paciente taquipneico é aquele paciente que está assim, ó. Tu tomou um susto, acabou de tomar um susto, você tá. Esse é o taque. É o taquipneico. Que susto, porra. O paciente que está dispneico é aquele paciente que está assim, ó. É aquele paciente que não consegue respirar. Então ele está puxando muito Igual ar. quando tá assim, fica. Também. Ele está com dificuldade para respirar. Paciente em apneia. Nada. E o paciente bradipneico vai ser o que faz? Ele fica assim, não, Ele está respirando, mas ele está respirando muito devagar. Beleza? Pra vocês terem uma noção, o valor de corte é 12 por minuto. Então o paciente está bradipneico, ele está realmente respirando muito devagar. Tá? E vai ser muito engraçado quando vocês forem aprender a contar a respiração, gente. É muito legal. Porque a gente tem uma tática, a gente engana o paciente quando a gente vai contar a respiração do paciente. Então você finge que você está contando frequência e você está olhando para o peito do cara, para o cara respirar. E na faculdade eu enganava os colegas. Porque a maior parte das pessoas tem uma respiração torácica, você respira assim. Só que eu tenho uma respiração abdominal. Então eu fico. Não mexe aqui em cima, mexe aqui. E aí a minha colega falou, meu Deus, eu não estou conseguindo contar a tua respiração. Porque ela estava olhando para um lugar errado. Então a gente tem alguns macetinhos, a gente realmente tem que encarar o paciente na hora de contar a respiração. No meu trabalho, a gente faz isso? Não, mas porque meus pacientes estão todos bonitinhos lá no monitor. Vocês vão aprender a trabalhar com um paciente de clínica médica. Por quê? Porque é mais difícil. Se você aprende o mais difícil, o mais complicado, o mais fácil fica cada vez mais fácil. Então não adianta vocês só aprenderem a olhar no monitor, na hora que precisar verificar, vocês não vão pegar. Entendeu? Professora Daniela, pinésio do que mesmo? Oi? Pinésio. Pineia é o radical, é o que se repete. Então toda vez que estiver falando de pineia, está falando de respiração. Viu? Fiz uma respiração de resgate. Saturação foi muito falada lá no Covid. Normalmente a saturação ela não vai ser muito utilizada em clínica médica.
Só se você está vendo que o paciente está com um esforço respiratório. Se o paciente está dispneico, aí você vai lá e dá uma olhadinha na saturação para conferir. Mas normalmente pacientes mais basais a gente não olha a saturação. E a saturação, ela vai ser medida em porcentagem. A gente tem um termo de... É radical. A gente tem um termo para falar da saturação propriamente dita, que a gente vê lá no monitor. Só que os termos relacionados à saturação de oxigênio, a gente vai se basear mais em exame de sangue do que no que a gente vê no monitor. Por quê? O monitor vai ver quanto que você tem de oxigênio lá na ponta do seu dedo. E aí ali a gente tem uma palavrinha muito nossa, mas que ela não é oficial, mas que é legal que vocês saibam o que essa palavra quer dizer. Que é dessaturação, que é quando a saturação do paciente cai. Professor, e quando a saturação do paciente está alta demais? Aí não tem. Por que não tem? Porque no monitor, o ideal é que esteja de 99% a 100%, e ele não sobe mais do que isso. Porque ou todas as células do seu corpo estão com sangue, ou não estão. Não tem como ser mais que 100%. Só que a gente tem lá na gasometria, a gente avalia quanto desse oxigênio que está na corrente sanguínea o seu corpo efetivamente está usando. E aí que vai entrar a óxia. Então, um paciente com hipóxia é um paciente que está com baixa de oxigênio. Isso você pode aferir lá no monitor, porque um paciente que tem que estar 99, 100 e ele está 60%, você entende que ele está com pouco oxigênio. Mas a hiperóxia vai ser vista na fração de oxigênio, e aí é só lá na oximetria, Que é o exame de sangue. que é o exame de sangue. Ah, professora, mas existe isso de excesso de oxigênio? Existe. Por quê? Lembra que a gente falou lá em anatomia que a gente tem uma quantidade de oxigênio dentro do pulmão e uma quantidade de gás carbônico na corrente sanguínea. E o corpo troca, certo? O gás carbônico sai para o oxigênio poder entrar. Se você tem oxigênio demais nessa corrente sanguínea, esse gás carbônico vai sair? Não vai, porque esse sangue já está com muito oxigênio também. Então ele vai acumular os dois. Ele não vai ter essa troca de pressão. Quando não tem essa troca de pressão, na verdade o que ele faz é acumular gás carbônico no corpo. E aí ele vai fazer um negócio que a gente vai chamar de carbonarcose. Que é narcose, vem de droga, vem de um efeito ruim, e carbo vem de ácido carbônico, de gás